Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou do canal Olhar Sobre Rodas. Eu amo a dublagem de vocês, eu amo vocês demais. Eu queria saber se tem algum momento que foi muito emocionante pra vocês na dublagem do One Piece. Pode escolher uma pra responder. Tá. Gabriel, tudo bem? Obrigada por estar aqui hoje. Todos vocês, muito obrigada mais uma vez. Pra mim é o momento em que a Nami tá ali esfaqueando o braço, e aquilo pra mim é muito marcante. E é uma cena que eu choro bastante, porque é o momento dela pedir ajuda realmente, né? E o que o Luffy faz ali, que coloca o chapéu, que é o bem mais precioso dele, na cabeça dela, então eu acho que é impagável, é muito bonito. Isso aí. Oi, Gabriel, tudo bem? Pra mim, tem muitas cenas emocionantes, mas a primeira em que eu me emocionei de chorar mesmo, gravando, foi a morte do Merry. Pra mim foi inesquecível na minha carreira, porque isso nunca tinha acontecido na carreira inteira, impressionantemente. Opa, boa tarde, gente. Bom, pra mim foi a cena da Robin do Eu Quero Viver, né? Aquilo foi incrível, foi difícil gravar, porque eu não parava de chorar, então eu não conseguia fazer a fala. Mas foi muito intenso. Oi, pessoal. Oi, Gabriel, tudo bom? Obrigada pelo carinho. Gente, eu tenho um problema com a minha cena, que é a gente dublou e eu não sei se já estreou. E agora? Na dúvida a gente não fala, só fala que chorou. Porque eu não sei dizer se essa temporada já tá no ar, eu sou meio perdida com essas coisas. É a minha cara, dá um spoiler bem grande, então eu vou deixar essa pro ano que vem. Vou falar, lembra daquele momento? Era essa cena. É isso. Lembra da pergunta pro Gabriel? Era essa. Oi, sou o Paulo Ramos. Se erramos, voltamos e consertamos. A sequência que mais me emocionou foi quando o Jinbe foi dar uma sacudida no Luffy, porque ele estava passando por uma série de coisas ruins e ele estava querendo desistir. E ele foi a voz da consciência paternal para ele. Aquilo foi, toda vez que eu lembro, eu arrepiado. Então, para mim, foi isso. Oi, boa tarde. Sou o Fábio do UOL. Um dos sucessos da dublagem do One Piece é o trabalho criativo de talentos como vocês. Esse tipo de projeto tem algum receio com a chegada de inteligência artificial, por exemplo, que usa menos criatividade, no caso? Essa eu vou responder. Cara, particularmente falando, eu posso falar, eu não sei vocês, eu posso falar por mim, pelo Adrien e pelo Glauco, a gente não tem receio. Em One Piece não. Porque o que a gente faz em One Piece é totalmente diferente de qualquer coisa, não diferente de qualquer coisa. As dublagens que são muito criativas, tem muitas por aí. Tem coisas que fazem sucesso até no Brasil e não fazem lá fora por causa da dublagem. Então eu acho que essas dublagens em que a gente permite criar a ponto de não inventar, trocar a história, não. Mas criar a ponto de fazer o fã entender tudo que está sendo dito lá na outra língua, na nossa, trazer para nossa, exatamente. Pra gente. Então eu acho que isso me deixa muito confortável para dizer que One Piece não vai sofrer com inteligência artificial. Faço minhas as suas palavras. Não é? Até porque também no Japão eles têm muito respeito pelos seiyus, e não só pelos deles, mas por nós também, todos que trabalhamos, trazendo, eles são muito felizes e agradecem muito por a gente trazer a cultura japonesa para os nossos países aqui ocidentais. Então eu não tenho esse medo, acho que a galera também não. Mas é uma discussão que tem que ser mantida aí. A gente tem que ficar em cima. Boa tarde, eu sou o Yuri, eu faço parte da WDN, Botinami News. E eu tenho uma pergunta para vocês. Na WDN, a Dani redatou também sobre o Videomaker, e eu queria saber qual é a visão de vocês em relação a essas páginas que publicam trechos de dublagem que não tem intenção de infringir direitos autorais, mas para divulgar o produto e os profissionais. Inclusive, eu perguntei isso para a Tati ontem, queria saber de todos vocês. Você perguntou para a Tati, e o que você falou, tá? Para mim é super importante, está divulgando o nosso trabalho, está mostrando para as pessoas, faz com que as pessoas falam, isso realmente é uma versão em português, né? Então eu acho que é muito importante que essas páginas fazem por nós.
Eu acho que todo o trabalho que a imprensa puder fazer, que ajude, Divulga o trabalho, exatamente, divulga a dublagem em si. É muito importante pra gente isso, na verdade. E que não fira os direitos ou os deveres, né, que a gente tem para com os clientes, né? Então, eu acho que sendo assim, né, gente? Fora que eu adoro assistir, não sei vocês, mas sempre que me marcam em algum corte, alguma coisa, eu não E tem uma coisa que esse tipo de página, ele não inventa um texto, ele coloca o que está ali. Então, assim, de uma coisa que já foi lançada, e é isso que é muito legal. Então não está inventando, não está fazendo com uma inteligência artificial algo novo em cima daquilo, é muito bacana, é uma coisa que está feita e para nós é muito importante. O Zoro estava perdido, ele chegou, gente. Exato. Se não fosse um só... Falta o Frank ainda, hein? Não buscaram a gente lá, não. E o Frank tá perdido lá. Tudo bem, Liciana, vamos continuar achando aqui nossa coletiva. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Meu nome é Jorge, eu sou do podcast Hemisphere. Gosto muito do trabalho de todos vocês, sem exceção. Onde que tá? Aqui. Gorducho aqui. Não, eu fiquei olhando lá no fundo, falei, onde tá vindo? De boas. Eu gostaria de saber de vocês, dentro da dublagem de One Piece, momentos engraçados que vocês tentaram colocar algum caco de dublagem e que vocês, no momento que foram fazer isso, se aguentaram e racharam de rir. Tem um monte, um momento meu que não é exatamente isso, mas a cena que eles vão montando um mecha gigante e tudo mais, e a Robin se nega a participar daquilo, eu fiquei tão chateada porque eu queria tanto que ela participasse, que eu não aguentava, eu ficava, ai não, seria tão bom, mas a mulher não entrou. Primeiro eu queria falar que o Glauco dá uma liberdade incrível pra gente no estúdio, eu acho que isso é muito importante. Todo mundo trabalha com isso há muitos anos e todo mundo já passou por situações parecidas, né, com liberdade dentro do estúdio, mas a liberdade que a gente tem no One Piece, ela é diferente. E pra mim, particularmente, não foi assim de chorar de rir, mas eu tava nervosa pra fazer, que foi o famoso Ensina Solar. Eu vi que tava ali em evidência, eu tava esperando o momento certo pra jogar, ensaiei quietinha, ensaiei em silêncio pro Glauco não ver o que eu ia fazer. E aí no momento esperado, eu falei, achei a parte certa que eu vou colocar o finalmente me Ensina Solar. Aí eu escutei o Glauco rindo pelo vidro do estúdio, que não pode acontecer, porque o vidro é isolado, né? E eu escutava ele do outro lado, você é terrível! Aliás, é por causa da versão brasileira que o Chopper é chamado de pai do Zoro, né? Chopper é filho do Zoro. Você vê o que a gente O fez Zoro com a chama ele de história. meu menino. É por causa disso. Mas foi ideia da Agatha, não foi eu não. Até porque ia parecer muito favorável falar pra ela mandar uma frase que eu tinha brincado com o meu personagem. Ela fez uma homenagem ali, de surpresa. Eu acho extremamente importante que vocês falem do nosso trabalho, porque o que a gente faz não é em contra-obra. A gente vai a favor dela, fazendo adaptações com liberdade criativa. Então, é para que o público que a gente vai atingir, ele compre a ideia do produto que ele está vendo. E muitos distribuidores não querem isso, mas nós, felizmente, com a direção do Glauco, a gente consegue fazer o que a gente fazia na década de 80, numa parte da década de 90, que é abrasileirar o produto. Esse aqui, ó, esse aqui me xingando, mas não, aê! Pô, ali eu e o Glaucão, como a gente é muito brother, a zoeira rola solta, mano, a zoeira é braba. A lista é grande, vai desde taca a mãe pra ver esse Kiko doente, até, cara, a gente já zoou o filme do Rock Balboa, eu já fiz o treinador do Rock Balboa, eu já cantei garçom aqui nesta mesa de bar. Cara, é absurdo, a gente já zoou muito nesse negócio aí, é muito bom. Eu adoro a parte do mata ele, Deus, não mata eu não, mata só o herege, me salva. É muito, né? Essas partes que o Adrian citou, é assim, a gente vê muito... as minhas referências são os colegas mais antigos, né? Conforme os papos vão rolando, você vai tentando absorver da melhor forma. O Mauro Ramos está aqui para melhor representar isso. Dublagem não é só o que você ouve
não é separadamente só o que você vê. Eu acho que são os dois, mais aquilo que você entende como a sua cultura. Esse lance que o Adrian falou, o japonês tem um jeito de fazer que, olha, eu posso falar que 90% eles tentaram transmitir, talvez para eles seja daquela forma, porque os incentivos de texto, o texto não estava como o treinador do rock fala, mas talvez para eles faça sentido e remete a esse tipo de coisa. Só que era uma parada tipo assim, a ideia deles colocarem aquilo eram frases de incentivo de um treinador homenageando o filme do rock, mas com outras frases. É isso aí, você tem que ser determinado, você tem que ter força, você precisa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu já tenho tudo na cabeça, né? Eu assisto rock, toda a série, todos os filmes 3 vezes por ano, eu tinha o texto na cabeça. Eu falei, vira a página e escreve. Você tem que derrubar esse cretino como um tanque italiano. Ele ia lá, ele rachava o bico. Vai lá, vamos bater tanto na cara dele que ele vai engasgar com o próprio sangue. Não tinha nada disso no texto. E aí no final, não tinha também no texto. E aí no último filme do Rock, na sequência até os 5, o velhinho fala pro Rock, levanta, seu filho da... porque o Mickey te ama. Aí a gente colocou isso na fala do Soap. Levanta, vai lá e quebra a cara dele, porque o Soap te ama. Então é tudo uma homenagem, assim, a gente potencializa as homenagens do jeito que a versão brasileira antigamente fez com a gente. Então eu tenho essas referências na cabeça. Com Chaves também tem bastante coisa, mas é bem delicado. Estreou agora a Ilha dos Homens Peixe, o Dudinho acabou de chegar. Cara, são referências inteligentes que, assim, pessoas que não assistiram vão se divertir do mesmo jeito, mas quem assistiu e entendeu vai ser muito engraçado. O Frank pega o vilão babaca e põe dentro de um barril. Esse cara tá enchendo muito o saco aqui. Aí chega um outro personagem e fala: o que você tá fazendo aí? Nada, tô só ajudando a prender o primo do Kiko. Porque o Kiko se tranca numa caixa de madeira no Chaves, com prego e martelo e tudo mais. Então, muita gente entendeu essa referência. Então, acho que isso é um diferencial legal de ter colegas que compram as minhas loucuras também e potencializam elas. Essa mais recente aí, né, que a gente chegou no arco onde o Soap vai fazer o seu treinamento, e aí ele conhece o professor Heracles, aliás, o mestre Heracles, como estava no original, e ele ficou gordinho. E aí a voz meio estereotipada mundialmente de um cara gordo, agora que o corpo gordo falou assim, né? E a gente, que nada, meu irmão. Vamos colocar o nhonho aí! Brilhante. O mestre Heracles é o quê? Viu? Surtiu efeito. Surtiu efeito até fora do episódio lá. Jonathan do canal Exalá. Eu queria fazer uma pergunta pra Carol. Se ela teve alguma dificuldade em fazer um personagem masculino sendo uma mulher, porque o trabalho ficou incrível. Você não é atriz? Não é? Você não é atriz? Consegue fazer? Desliga aí. Obrigada pela pergunta. Olha, no início eu não me via fazendo personagem masculino. Aí eu fui fazer um curso com a Melissa Garcia em Los Angeles, com alguns diretores, voice actors também. E aí uma diretora que ela até ela dirigia pra Disney, ela falou: eu quero que você faça agora um menino de 3 anos. Aí eu falei: caraca, eu não sei nem fazer menino, ela tá me dando idade. Aí, ok, fiz lá. Aí ela: muito bom, agora é com 6. Aí eu: peraí, o que ela tá querendo? Aí fiz lá, com 6. Na minha cabeça eu não tava fazendo nada, tava só... Aí ela: agora eu quero com 12. Gente, foi um verdadeiro treinamento, foi muito legal. E lá eu descobri, através do feedback dos colegas, porque aqui na minha cabeça estava dando tudo errado. Lá eu descobri que dava pra fazer. E dá, cara, dá. A gente que às vezes não acredita, mas dá. Então, no início, foi meio... Eu ficava assim, será? A gente duvida muito, né? A gente fica... Por isso que a gente tem que confiar no diretor, em quem tá, né, vendo tudo acontecer e dando o ok se deu certo ou não, porque ele vai te dizer, né? Então no início foi difícil pra eu lutar aqui dentro, mas depois eu
depois, cara, entra na veia, no sangue, sabe? Ainda mais o Luffy. O Luffy entrou em mim de um jeito assim, O que foi difícil? o Reborn, né? O que foi difícil? Fazer o Luffy? Não, menino, né? Se tem alguma dificuldade. O Luffy era difícil pelos gritos e pela... Ele nasceu pra ser o Luffy, gente. Eu falei, Então é isso. No início, eu acho mais que pra nós mulheres tá muito aqui dentro, porque a capacidade a gente tem. Oi, tudo bem? Sou Vitória, da Black Company. Eu queria perguntar pra vocês como é que é o planejamento e a organização pra dublar um anime de tão grandes proporções e que tem tantos episódios que ainda tá sem data definida pra ter um fim. Olha, eu não vou, com certeza aqui ninguém vai te dar a fórmula certa. Eu vou te falar o que um louco faria e tá fazendo até agora. Assisti a série 2 vezes inteira até onde está agora. A gente ainda tem uma gordura acompanhando o mangá. A gente faz leituras no nosso canal ao vivo toda segunda-feira dos capítulos lançados oficialmente pelo Manga Plus todo domingo no site do Manga Plus, no aplicativo. A gente está, em relação à animação, entendendo o que está acontecendo na série pelo menos 2 anos e meio à frente, né? E nisso, como estou no momento cuidando da série, eu já vou pensando em vozes e eu já tenho tudo escalado na minha cabeça até onde a animação está acontecendo agora, porque eu só consigo ter a margem quando a animação acontece e lá eles começam a dar as vozes. Então é isso. Mas muita coisa, tipo 80% do que a gente grava, eu reviso mais o texto se não está faltando falas e se as métricas estão próximas. Eu mexo muito pouco em métrica de texto em casa. É mais se não está faltando fala. Porque eu já percebi que o artístico dos meus colegas, eu posso dizer claramente, eu tenho uma das melhores equipes de dublagem desse país atuando em One Piece. E é muito por causa deles o sucesso disso. A gente muda muito de feeling de última hora. Eu tenho um parceiro ali que eu queria que ele falasse também. Ele é protagonista de um filme que só fez sucesso no Brasil e só fez por causa da dublagem, que é o Duda Ribeiro, dublador do Frank. Oi pessoal, boa tarde. Ele está falando das branquelas, né, que a gente também teve bastante liberdade para criar, e é isso que dá essa cara de Brasil nas nossas produções. Se a gente é podado nesse sentido, eu acho que tudo fica muito engessado. Nós viemos dessa escola, né, que a gente teve bastante liberdade e foi até incentivado a mudar texto, a adaptar o texto. Afinal de contas, a versão brasileira não é à toa, não é só tradução literal de uma língua para outra, tem que ter adaptação, e a gente curte muito fazer isso, e é um barato quando isso acontece, a gente tem liberdade para fazer, a gente rir e fazer os outros rirem também, é sempre muito bom, é muito prazeroso. Boa tarde a todos. Fala, Eduardo. Prazer reencontrá-los. Eu gostaria de perguntar, na verdade, que você comentasse, é um assunto muito importante que, inclusive, fiz questão de te abraçar, Glauco, sobre a voz que não se calou, que é o Antônio Moreira, que foi muito importante. Vai fazendo a chorar aqui de novo. O que você quer saber? Contar a respeito disso. Nesse momento. Alguém aqui soube disso? Uma pessoa que gravou sem ter gravado a série no momento, mas a voz dela tá lá e ele gravou antes de morrer, antes da temporada chegar de fato no estúdio. Acontece o seguinte, vou resumir assim, mas tá lá o vídeo no canal Mitsubukai na íntegra, não tem edição, não tem corte, eu contei em 50 minutos a história todinha do que aconteceu. Mas eu idealizava o Antônio Moreno, que é uma das vozes mais clássicas da dublagem, no personagem Barba Branca. Por quê? Porque o personagem, o que ele representa na história, era o que o Moreno, pelo menos pra mim, representava pra dublagem. Muita gente tinha o Moreno como um chefe linha de frente, um presidente da dublagem, pelo menos em São Paulo, que era a linha de frente para levar tiro quando a gente ia negociar acordo de trabalho, tudo. E ele
estimulava muito por esse senso de liderança, assim como o Barba Branca. E o Barba Branca no desenho era chamado de pai de todos. E o Moreno começou um processo em 2018, onde ele foi operar de um câncer e ele estava gravando um jogo comigo, The Division 2. Ele já tinha feito um onde ele é o DedSec, o headset do jogo. E aí ele internou, eu tive que comunicar, vão querer substituir, então os caras seguraram até ele voltar, só que ele voltou muito debilitado, até recuperar a confiança, tudo. Ele voltou, gravou, e aí veio a primeira parte de One Piece pra minha mão. E eu não sabia até onde, ainda não sei até onde vai One Piece, mas, poxa, minha função é convencer da melhor forma, o melhor trabalho acontecendo com as melhores pessoas. E eu coloquei ele para fazer o Garp. Eu falo que no One Piece acontecem várias coisas para as pessoas se encaixarem no lugar certo. E ele não pôde porque ele internou de novo, porque o câncer deu uma avançada, ele teve que internar de novo. E aconteceu da melhor forma. Hoje eu não tiro o melhor dublador pro Garp, é o Luiz Carlos de Moraes, ele é sensacional. Mas aí eu falei, caramba, cheguei na parte que entrou o Barba Branca assistindo, né? Veio a pandemia, tudo. E eu acompanhei toda a saga, que acaba, acho que no 517, 8 episódios, na pandemia. A gente ainda estava definindo formas de voltar ao trabalho. E eu falei, pô, eu não vou ter o velho comigo na série, né? Porque ele internou de novo naquela fase. E nisso eu estava montando meu home studio. E eu fiquei brincando de gravar as falas do Barba Branca, porque eu já estava meio triste, assim, a ponto de querer ficar sozinho, sabe? Eu tentava dar atenção para os meus filhos. Graças a Deus não pareceu que a gente estava numa tristeza muito maior do que no momento. Mas eu gravei todas as falas e eu tenho muita facilidade de imitar o jeito que as pessoas falam. Tanto é que no mangá, os masculinos que a gente não tem a chance de participar, se os colegas me dão licença poética, eu faço imitação. E aí eu fiz gravando o Moreno, como se idealizando o Moreno como personagem, mas beleza, ficou. E aí em 2021, quando a gente já estava trabalhando de forma híbrida, né, quem tinha, ficava metade no home studio, metade presencial, aí eu falava, poxa, eu queria muito trabalhar com ele, mas a temporada nem chegou ainda, se chegar é só em 2023. E falaram, ele tá trabalhando, ele voltou a trabalhar, tá forte a voz dele, aí eu fui ver ele trabalhando, falei, caramba, o velho tá todo vapor aí. Me deu a louca, eu peguei os áudios todos, eu transcrevi, arrumei legenda, tudo, transcrevi os textos todos, transformei em texto de dublagem. Eu falei, o que eu vou fazer? O Moreno é muito correto. Eu não posso mentir. Eu dei uma metida de leve, assim, eu falei, Moreno, eu acho que o desenho vai chegar nesse ponto. O cliente está na dúvida de alguma coisa ou outra, você é o centro da temporada. Essa aqui acompanhou, e esse aqui também de perto. Ela viu de perto o resultado acontecendo das coisas, foi uma choradeira a cada etapa. E eu falei, eu quero apresentar sua voz para o cliente. Aí ele falou, não me importa o que você fizer, só me diga onde e o horário. Eu aluguei um estúdio com a mesma estrutura de onde a gente grava o One Piece, o mesmo microfone e tudo. Levei e ele fez por cima do que eu fiz. Ele fez por cima do que eu fiz, ele fez tudo do jeito que eu tinha feito ali. Todos os ensaios, eu tinha um banco de ensaios dele, de interpretações que ele errava, mas eu guardava tudo. Eu enchia um HD de coisas dele. E guardei. Isso foi em 2021. Aí foi complicando a vida dele, idas e vindas do hospital, pegou Covid acho que 2 vezes. 2022, novembro de 2022, Antônio Moreno teve sua passagem. E aí muita gente que acompanhava o One Piece dublado, porque ele já tinha jogado um arquivo dele no episódio 152, mas ele já não podia ter gravado. E aí tudo bem, eram 4 falinhas, o Antônio Moreno tá vivo, ele foi lá e gravou, mas ele não gravou, já eram arquivos de backup já. Quando chegou a temporada, todos os chapéus de palha aqui ficavam fora, só a Carol, o seu Luffy, que continuou.
é uma fase onde só ela tinha que continuar, e aí encontrou o Barba Branca. Aí chegou a hora, esse aqui foi meu parceiro toda hora, falava com ele o tempo todo, me estimulou, eu falava pra ele do processo de gravar o cara, mandava foto gravando ele, e ele sempre me estimulando. O Adrian é o maior irmão que eu tenho na dublagem aqui, eu tenho muito orgulho de ter ele como meu irmão. E como meu irmão, chapa. E aí eu falei, como é que eu tenho que externar isso? Aí veio, falou, ó, tá aqui registrado Antônio Moreno, teste e sample de voz, o que você sugere? Eu sugiro que vocês me ouçam. E aí eu contei a situação, falei, eu tenho todas as falas do Barba Branca gravado pelo Antônio Moreno. Aí, como estava a fase de começar o papo de inteligência artificial, começar a falar, não. Eu gravei assim, assado, aconteceu isso. Por que você fez isso? Pela minha paixão, pelo respeito pela dublagem, pelo que ele representou. Mas como é que a gente transmite isso em termos de cessão de direitos? Já conversei com a família dele para receber os direitos conexos, todos já estão sabendo. Eu já paguei do meu bolso toda a dublagem para ele lá atrás, e não foi barato, tá? Já paguei toda a dublagem para o Antônio Moreno. Eu só quero que vocês me reembolsem a parte dele, não estou nem pedindo a minha parte de que eu dirigi ele. A parte que eu paguei para ele, vocês me reembolsam, e aí conversa com o cliente, a gente coloca lá. Os caras ficaram em choque, mas no dia seguinte já falou, o Wendel aprovou, já falou com o cliente, tive que me reportar a ele. E aí aconteceu, eu fui editando as falas do Barba Branca conforme a série foi rolando. E aí eu falei pro filho dele, que tá morando hoje na Inglaterra, chorava. E aconteceu isso, tá bem distribuidinho, os direitos conexos, os filhos deles assinaram os contratos, porque tá com a voz do pai, assinaram todos os contratos necessários e receberam os direitos conexos referentes às exibições dos episódios, e assim aconteceu a dublagem do Antônio Moreno no Barba Branca, 1 ano após a morte dele em One Piece. E aí quando eu resolvi fazer o vídeo, eu demorei, o dia que eu marquei para fazer o vídeo, tá aqui o Márcio, não sei se ele tá aqui. A gente precisa encerrar. Eu contei tudo lá e eu demorei 5 horas para começar a gravar. E aí eu intitulei o vídeo com A Voz que Nem a Morte Calou.